Eu não vou entrar nesse assunto porque já foi explanado aqui. O pastor Eudes falou aqui a semana passada. Eu disse para ele que a hora que ele começou a ministrar a palavra, eu falei: o Espírito é o mesmo, porque bateu na trave. E eu fiquei assim, falei: meu Deus, né? Deus já deu uma palavra onde eu estou estudando, eu estava estudando, lendo, tá? Passei por esse texto diversas vezes e eu vou passar de novo com você aqui. Eu não vou parar nesse texto, mas esse último versículo aí de 1 Coríntios 12, lá no versículo 11, nós vamos parar aí. Porém é um só e o mesmo Espírito quem faz tudo. Ele dá um dom diferente para cada pessoa conforme Ele quer. Bom, agora nós vamos entrar na continuação desse texto, no mesmo livro de 1 Coríntios capítulo 12, a partir do versículo 12. E aí eu quero que você leia comigo, que esse é o texto básico para aquilo que Deus plantou no meu coração, para que nós pudéssemos estar nesta manhã, nesta tarde, começo de noite aqui ministrando. Cristo é como um corpo. O qual tem muitas partes, e todas as partes, mesmo sendo muitas, formam um só corpo. Assim também todos nós, judeus e não judeus, escravos e livres, fomos batizados pelo mesmo Espírito para formar um só corpo. E a todos nós foi dado de beber do mesmo Espírito. Pois o corpo não é feito de uma só parte, mas de muitas. Se o pé disser: já que não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser: já que não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o corpo todo fosse olho, como poderíamos ouvir? E se o corpo todo fosse ouvido, como poderíamos cheirar? Assim Deus colocou cada parte diferente no corpo conforme Ele quis. Se o corpo todo fosse uma parte só, não existiria corpo. De fato, existem muitas partes, mas um só corpo. Portanto, o olho não pode dizer para a mão: eu não preciso de você, e a cabeça não pode dizer para os pés: não preciso de vocês. O fato é que as partes do corpo que parecem ser as mais fracas são as mais necessárias. E aquelas que achamos menos honrosas são as que tratamos com mais honra. E as partes que parecem ser feias recebem um cuidado especial, que as outras mais bonitas não precisam. Foi assim que Deus fez o corpo, dando mais honra às partes menos honrosas. Desse modo, não existe divisão no corpo, mas todas as suas partes têm o mesmo interesse umas pelas outras. Se uma parte do corpo sofre, todas as outras sofrem com ela. Se uma é elogiada, todas as outras se alegram com ela. Pois bem, vocês são o corpo de Cristo, e cada um é uma parte desse corpo. Na igreja, Deus pôs tudo no lugar certo. Em primeiro lugar, os apóstolos, em segundo os profetas, em terceiro os mestres, em seguida depois os que fazem milagres, depois os que têm dom de curar, ou de ajudar, ou de liderar, ou de falar em línguas estranhas. Nem todos são apóstolos, ou profetas, ou mestres. Nem todos têm dom de fazer milagres, nem de curar doenças, nem de falar em línguas estranhas, nem de explicar o que essas línguas querem dizer. Por isso se esforcem para ter os melhores dons. Porém, Ele mostrará a vocês o caminho que é o melhor para cada um. Amém? Pai, a tua palavra aberta diante de nós. Aquilo que o Senhor tem ministrado aqui nesses dias, e aquilo que o Senhor ministrou no meu coração, para que pudesse estar falando aqui nesse começo de noite. Toma conta, Pai. Tu sabes que nós fazemos a nossa parte, mas eu creio, Pai, o Espírito Santo de Deus é aquele que toma conta para que possamos ser convencidos por Ele. Por isso, que as palavras da minha boca e o meditar do meu coração possam ser agradáveis perante Ti, rocha minha, Redentor meu. Amém. Queridos, nós estamos falando da igreja. Jesus aqui definiu exatamente, minuciosamente, o que ele seria a igreja. Se
você, essa tradução é uma tradução na linguagem de hoje, talvez a sua tradução seja um pouco mais rebuscada, mas eu faço questão de trazer para essa tradução pelo fato de que realmente ela fica mais fácil para alguns. Mas esse texto eu não li em tantas outras traduções, e na verdade em nenhum momento se sai daquilo que estava no coração de Deus fazer com respeito à igreja. Acontece que os anos passaram, as coisas aconteceram, mas na minha e na tua Bíblia diz lá que o nosso Deus é o mesmo Deus de ontem, o de hoje, e assim será eternamente. Então, por mais mudanças que hajam, nós pensamos numa igreja primitiva, e depois vem a reforma, né, Rafael? E depois acontece um monte de coisa, e nós temos toda uma história da igreja, mas o Deus da igreja continua sendo o mesmo. O sonho de Jesus para aquilo que Ele formou é o mesmo. Para aquilo que Deus nos chamou, é lógico que nós estamos falando de tantas gerações depois, né? Jesus aqui, há 2000 anos atrás, já estava dando todo um direcionamento, e hoje cabe a nós, que ontem eram chamados da igreja da manhã. Eu ainda sou desse tempo, eu escutava quando eu ministrava na igreja onde eu nasci, com 8, 9 anos de idade, eles diziam assim para mim: não, esse vai ser um pastor, ele faz parte da igreja da manhã. Eu vejo essas crianças como estavam aqui ontem cantando, e eu falei: rapaz, está aí, ó, essa é a igreja do amanhã. Essas crianças que estão aqui atrás agora sendo preparadas, nós vamos ter muito cuidado com essas crianças, porque elas nos sucederão. Nós não vamos ficar aqui para sempre não, pastores. Esquece esse negócio, nós não somos eternos, e glória a Deus por isso, glórias a Deus por isso. E aí essas crianças assumem. Mas você percebe que Deus, Ele vem cuidando da sua igreja todo esse tempo, de tempo em tempo. E no decorrer daquilo que nós vamos conversar aqui, você vai entender um pouco melhor isso. Na verdade, como fazer parte então desse corpo de Cristo? Se você entende comigo que a igreja é o corpo, o Ministério da Paz faz parte desse corpo, como então fazer parte desse corpo de Cristo? Nós entendemos que assim, né? Porque existe alguns dogmas, algumas leis internas, algumas coisas que são colocadas até pelas próprias igrejas, pelas suas lideranças. Então, aqui no Ministério da Paz, para que você seja um membro do Ministério da Paz, para que você participe da ceia, é necessário então que você se batize, não é? A gente não está falando disso. A gente não está falando simplesmente de você ser membro, ter o seu nome no hall, né? Ter lá uma condição de dizer assim: não, eu estou ali. Quando o pastor João fala, nossa igreja tem 200 membros, olha, eu sou um desses 200 membros. A gente não está falando só disso. A gente está falando de muito mais do que isso. Não é simplesmente estar aqui para fazer número ou para inchar uma condição, né? E para trazer ao ego nosso de pastor dizer assim: não, nós pastoreamos uma igreja com 200, 300, 400, 500 membros. Hoje de manhã eu estive numa igreja, uma igreja de 2.000 membros. E 2.000 membros tem pelo menos 10 vezes mais problema do que aqui, né, pastor João? Pelo menos. Tem 10 vezes mais do que aqui, tem 10 vezes mais problemas, pelo menos. E ali eu vi algumas coisas que eles fazem, mas a correria, e no final o apóstolo me chamou para dar a bênção, para terminar, e depois quando terminou, ele me chamou lá no fundo, ele me abraçou e chorou. Depois uma palavra poderosa, ele me chamou, nós oramos juntos ali no fundo. E ele começou a me contar algumas coisas. Ele falou: bispo, foi bom você vir aqui, porque tá, e a gente foi conversando algumas coisas internas, coisas que aos nossos olhos a gente diz assim: essa igreja não tem problema. Essa igreja, meu Deus, tudo no lugar, tudo lindo, um grupo de louvor maravilhoso, as coisas acontecendo, é cortina que abre, é cortina que fecha, sabe, aquele povo tudo direitinho, tudo arrumadinho, tudo uniformizado. Essa igreja não tem problema. E aí quando o apóstolo me chamou ali no fundo, meu amado, problemas que a gente vê que são crônicos na igreja. Sabe por quê? Porque as pessoas, muitas vezes elas aparecem simplesmente como um número.
E é necessário algumas coisas para que nós possamos então fazer parte desse corpo. A primeira coisa que eu quero colocar para os amados é que nós temos que ter um relacionamento com Cristo. É necessário que eu e você nos relacionemos com Cristo, porque se a igreja é dele, nós precisamos saber quem é o dono da igreja, quem é que manda aqui. Nós precisamos entender quem é esse Cristo, quem foi esse que, meu Deus, um dia ele chegou lá e falou assim: olha, vamos formar ali, falou para Pedro, nós vamos ver daqui a pouco aqui, vou edificar a minha igreja. Quem que é esse Cristo? Amados, sabe que nós erramos muito por não conhecer a palavra de Deus, e é a própria Bíblia que diz isso. Falta de conhecimento dos nossos dias retarda muito o meu e o teu progresso, a minha e a tua prosperidade. Dizem que no Brasil não tem emprego. Mentira! Emprego tem. O que não tem são pessoas qualificadas para assumir os empregos melhores que tem nesse país. Quando você começa a fazer ficha por aí, você vê que as pessoas não têm qualificação. Eu disse para minhas filhas, eu tenho dito para o grupo que está aqui conosco no sábado de manhã, nós estamos fazendo um curso de inglês aqui intensivo. É um diferencial, porque daqui a pouco, no nosso tempo, pastores, quem tinha um ginásio, né? Como é que era o nome lá, pastora Berenice? Nós tínhamos um colegial, ginásio, segundo grau, né? Já estava, porque faculdade, meu irmão, meu Deus, né? Quem tinha uma faculdade era um negócio assim, né? Tinha que ser filhinho de papai, não era como fazer a faculdade no nosso tempo. Para mim, fazer o segundo grau, eu tinha que prestar vestibular. Para entrar no segundo grau, eu tinha que prestar vestibular. Não tinha escola aqui perto. E depois, hoje, eu olho assim, todo mundo tem faculdade, né? Até porque agora você faz com correspondência, você vai lá uma vez por semana, quando vai, sei lá como é que é o negócio. E eu falo para minhas filhas, na grande verdade, eu entendo que faculdade hoje é assim, eles dividem o preço do diploma em tantos meses e você paga, e aí você vai fazer um curso lá do jeito que dá, no final você pagou tudo isso com o diploma e pronto, não é? O diferencial é como se ia fazer uma pós-graduação. Querido, também está fácil fazer pós-graduação hoje, né? Todo mundo está fazendo aí, faz para distância, tá? Nós temos que buscar diferenciais. Eu estou falando da vida circular para você ver que assim, quando você quer alguma coisa a mais, ou você se aprofunda na tua área e você começa a buscar conhecimento, ou você começa a buscar conhecimento em outras áreas, porque às vezes quando você vai fazer um concurso público, você vai fazer um concurso público numa área administrativa. Os caras te perguntam história, ciência, matemática, só não te perguntam nada da área administrativa. Você já percebeu isso? Você tem que ter conhecimentos gerais. Isso nos mostra que assim, a falta de conhecimento nos leva então a uma situação que não é que falta emprego, é que faltam pessoas credenciadas, capacitadas, atualizadas, estudadas, com conhecimento para assumir funções, porque se você pegar empresas grandes, existem cargos grandes em aberto, né? Essa é a situação. Estou falando da vida secular. Quando nós nos voltamos para a igreja, amados, a primeira coisa que você tem para fazer parte desse corpo, então, é buscar conhecimento. E você vai buscar conhecimento aonde? Na palavra de Deus. Como é que você quer fazer parte de um corpo, ter uma intimidade com Cristo sem conhecê-lo? Isso é coisa de moleque, né? Não é? Você fala assim, não, sabe, aquelas histórias que você vê assim, não, o que aconteceu? Não, amor à primeira vista, eu postei, né? E aí rolou uns negócios assim, tá? Já contou essas histórias de adolescente, coisa de moleque. Quando você quer ter um relacionamento sério com alguém, eu fiz um casamento esses dias, pastores, de indianos. Eu acho que eu já falei isso aqui no dia da ceia, mas vou falar rapidinho. E para que você tenha comunhão entre eles, sabe o que eles fazem? Eles pegam um punhado de sal, e para que eu tenha comunhão com ele, eu tenho que comer um punhado de sal com ele. Eu como um pouquinho, ele come um pouquinho, né? A gente não vai conseguir comer aquele punhado de sal em meia hora. Vai rolar uma conversa, vai rolar um tempo, vai rolar muita coisa, e a gente vai sair dali comendo aquele punhado, porque comer um punhado de sal é complicado, né? Sal grosso não é fácil não. É assim. Aí eu fiz um casamento dos nigerianos, né? Os nigerianos, para que se tenha comunhão, na hora que acabou a cerimônia, que eu terminei a cerimônia, que eu desci para o andar, onde eles estavam reunidos,
E aí o pastor me chamou e falou: olha, bispo, agora eu preciso que o senhor aguarde um momentinho, porque nós temos um tempo de comunhão. Eu falei: legal. Eles pegaram jiló, amados, jiló cru, e começaram a mastigar o jiló. Estralava assim, crack, né? O jiló cru. E eles mastigam o jiló e trocam entre eles os jilós. Deve ser amargo esse trem, né? Eu nem gosto disso, né? Eles trocam entre eles assim os jiló, eles vão mastigando até acabar todo um negócio desse tamanho assim, sem brincadeira, amado, um tonel de jiló. Enquanto não acaba, é o tempo que eles têm para conversar, comunhão. Aí eu falei para o pessoal que eu louvo a Deus, porque o meu Deus, a nossa comunhão aqui é com pão e vinho, né? Então não falta na ceia não, que podia ser pior, né? Então isso são culturas. Mas o que eles fazem com isso? Eles buscam uma aproximação. Eles não simplesmente não chegam assim para ter comunhão com qualquer um. Eles não vão ter comunhão com qualquer um. Quer você comer um pouco de sal, ou então comer um tonel daquele de jiló, meu amado, vai demorar um pouco. Você percebe que nas culturas ou no mundo secular precisa ter conhecimento com aquele com quem você está se relacionando? Como é que você quer se relacionar? Como é que nós queremos nos relacionar com Cristo se nós não o conhecemos? Essas coisas eu não conseguia ainda entender, né? O judeu diz assim, quando nós começamos a falar de intimidade com Deus, o judeu fica desesperado, porque ele fala assim: não, impossível um ser humano, né, um pecador, alguém, humanamente falando, tem intimidade com Deus, porque Deus é Deus, ele nem pronuncia a palavra Deus, ele não escreve a palavra Deus. É impossível na cabeça dele alguém ter intimidade com um Deus tão grande. Mas eu fico pensando como é que a gente consegue andar com Deus, como é que a gente consegue ter fé, como é que a gente consegue ter esperança, como é que a gente consegue ter um relacionamento sem conhecer. E a igreja consegue fazer isso. Tem muita gente na igreja, amados, muita gente que consegue mostrar um falso relacionamento com Deus, mas não anda com Deus. Mostra uma falsa paixão por um Cristo que ele não busca, ele não conhece. A palavra de Deus disse Jesus: eu sou o caminho, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode ir ao Pai senão por mim. Esse é o Jesus que eu e você precisamos ter um relacionamento sério, para que eu e você então possamos fazer parte desse corpo que é dele. Ele é o corpo, e para que nós possamos então fazer parte desse corpo é necessário que nós tenhamos um relacionamento com esse Cristo, que é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém consegue chegar ao Pai por nada e ninguém que não seja por Ele. Esse é o Cristo, que é o dono da igreja. Continuando nessa linha, é necessário que nós nos libertemos do mundo e de suas mentiras. Amados, nós vivemos num mundo que parece que mentira é sinônimo de ser humano, mentira é sinônimo de política, mentira é sinônimo de um monte de coisa, mas a mentira não pode ser sinônimo de igreja. Você sabe o que estão fazendo? Eu vou te contar algumas aberrações, talvez você já saiba, mas vamos junto nessa. Agora, você pode ser membro de uma igreja virtual, aonde pela internet você pode ser ministrado, você pode tomar ceia, e o mais incrível, você pode ser batizado pela internet. Eu te passo o site. Sabe como é que eles fazem? Pega o teu copo com água comigo. É por aspersão, mas é batizado. Eles estão batizando pela internet, irmãos. Se não bastasse tomar ceia pela internet, se não bastasse as ministrações, agora estão também fazendo isso. Existem igrejas virtuais no Brasil, e fora do Brasil, existem muitas igrejas fora do Brasil que estão angariando membros no Brasil, formando grandes redes dentro de uma igreja virtual,
aonde simplesmente não precisa mais ter uma comunhão com esse Cristo, não precisa mais ter uma participação num local, numa igreja local, você simplesmente adora um Deus virtual, porque para mim esse Deus só pode ser tanto quanto tudo aquilo que ele mostra virtual, porque não é possível, queridos. Nós aqui convivendo com a igreja, a gente passa tantas situações difíceis. É aqueles momentos que você precisa ter um ombro amigo, aqueles momentos que você precisa conversar com alguém, aqueles momentos que você precisa estudar a palavra. Agora, imagina comigo, se você for buscar a igreja só nas horas que você precisa. Aí você vai lá, abre o teu notebook, ou abre lá o teu tablet, ou vai mesmo no teu celular, e ali no momento que você mais precisa, cai uma palavra, como se fosse cai uma palavra assim, você dá um toque assim, cai uma palavra, né? E aí vem lá um texto bíblico incrível, que as pessoas se sentem aliviadas com isso. Aí você fala, bispo, mas também você está sendo radical, porque a palavra de Deus ela é viva, ela é eficaz, ela pode fazer isso. Queridos, eu até entendo. O meu Deus, o nosso Deus, ele pode fazer muita coisa, ele pode usar a internet para tudo isso. Como evangelismo, é um ótimo negócio, mas como comunhão com Cristo, o dono da igreja, não vai rolar. São esses que engrossam as fileiras dentro do Brasil, dentro de um número tão grande de evangélicos que temos, que já inventaram um evangélico. Existe já o evangélico não praticante, né? Você já tinha o lado católico não praticante, agora nós temos evangélicos não praticantes. O que você é? Só crente, você vai em qual igreja? Não, esse negócio não. Entendeu? É assim. É isso que está acontecendo. Relacionamento com Cristo? Nada. Mentira do mundo. Essas são algumas das mentiras. Você quer ver mentira? E aí eu falo com propriedade. Existe lá em Brasília, está rolando lá um negócio, que daqui a pouco eles querem acabar com a família. E se existe alguma coisa que faz parte do corpo de Cristo, na igreja se chama família. Não foram os pastores, não fomos nós que inventamos família, foi Deus. A família é uma instituição divina, o casamento é uma instituição divina. E agora já existem em alguns países da Europa, e como nada se cria, tudo se copia, estamos copiando de alguns países top da Europa, né? Como Holanda, onde nós temos lá em Amsterdã a capital mundial do tráfico de droga, da cocaína. Amsterdã é uma cidade bonita, né? Alguém quer ir para a França? França também está nessa situação. Alguém quer ir para a França? Se você comprar hoje um Renault, vão 2 passagens para a França, né? Então, se você quiser ir para a França, ficou fácil. Ninguém mais quer ir para a França, né? Eu estou com um casal que casou, eles estavam com viagem marcada, desviaram, foram para outro lugar. O pessoal está com medo de ir para a França. Mas nesses países, onde simplesmente, amados, escute isso que eu vou te dizer, simplesmente eles deixaram de acreditar na esperança que Deus nos dá. Nesses países, casamento lá agora é assim: você casa e você faz um contrato ou uma certidão de casamento, e essa certidão está com a idade de 3 anos. Quando chegar no final dos 3 anos, se você não renovar, ela é sumariamente cancelada. Não tem mais divórcio, não tem mais separação consensual, não tem nada disso, acabou. Agora, se não renovar com 3 anos, acabou o casamento. E aí? Aí você vai lá, renova. Bom, a segunda renovação, você pode renovar por mais 30, 40, 50 anos, mas a primeira tem que ser com 3 anos. É tipo um test drive, sabe? É tipo um negócio assim: se não der certo, a gente fala, vamos casar, né? Vai que não dá certo, a gente não precisa nem separar. 3 anos, aí se vamos renovar, está resolvido. Vê que lindo, gente. Não é bonito? E eles fazem isso em nome do amor. E aí, eu não vou nem entrar em detalhes, queridos, porque se eu entrar em detalhes, eu vou entrar em um monte de história e é capaz de sair preso, né? Eu já estou aí com alguns processos aí por causa de homofobia, eu não vou nem entrar nesse detalhe. Mas é para isso que a sociedade está levando. Mentira. E a igreja, amados, querido, é aí que complica. A igreja tem entrado nessa. Eu já contei o testemunho, eu vou contar de novo. Eu tive um problema no cartório um dia desse, onde eu não quis fazer um casamento.
E quando as duas meninas que queriam casar me chamaram na porta da delegacia, elas disseram assim para mim: olha, eu escutei um delegado chamando o senhor de bispo, eu não sei se o senhor é evangélico, se o senhor é católico, mas o senhor devia saber que o nosso amor é um amor puro. E por nós termos um amor puro, a minha pastora não deixa eu subir no altar enquanto eu não casar, porque se eu casar com ela, a lei permite, se a gente casar, a gente toma ceia, batiza, canta, prega. Igreja, aqui na Brasilândia, viu? Não é longe daqui não. Amigo nosso, pastor. É assim que a gente está vivendo. E aí as pessoas acham que a gente é retrógrado, ou a gente é antiquado, a gente não quer entrar na onda do mundo. Queridos, é mentira. O mundo tem imposto mentiras na nossa cara todo dia, toda hora, na porta, dentro da nossa igreja. E nós simplesmente muitas vezes fazemos vistas grossas, e o nosso relacionamento com o dono da igreja fica totalmente prejudicado. Porque o pecado, ele sempre vai afrontar a glória de Deus. Ele pode até não superar e nem fazer parte daquilo que é o plano de Deus para mim e para a tua vida. Mas todas as vezes que estamos em pecado, a glória de Deus é ofuscada. Hoje eu escutei uma palavra de manhã muito forte, onde o apóstolo dizia assim, que aonde há oculto, Deus não opera. E ele foi muito fácil de mostrar para a gente. Ele disse assim: você sabe que existem doenças que quando você visualiza ela logo no começo, a gente consegue pegar e resolver o problema. Mas quando ela fica quieta, bispo, e ela vai devagarzinho, e ela vai corroendo, quando você abre, às vezes não dá tempo nem de fechar, porque ela já corroeu tudo. Por isso que aquele apóstolo hoje de manhã disse: aonde há o pecado, Deus não opera. Porque aquilo que está no oculto, aquilo que está escondido, amados, a igreja precisa se levantar nesta nação como uma igreja que foge das mentiras do mundo, se libertar do mundo e de suas mentiras. Porque se nós não fizermos isso, eu sinto dizer, queridos, nós não seremos frutíferos nesta terra. E se não formos frutíferos aqui, não seremos reconhecidos pelos nossos crachás, ou pela nossa bela voz, ou pela nossa bela retórica na ministração, ou porque sabemos fazer isso ou aquilo na casa de Deus. Não, se nós não dermos frutos, haverá um dia que alguém vai olhar para dizer para você: eu não te conheço. Amados, eu não sei se nem me arrepia saber que depois de 52 anos vivendo em igreja, eu fazendo tudo o que eu já fiz, a maioria dos membros aqui da igreja do Ministério da Paz, mesmo estando aqui dizendo, vocês não sabem de metade do meu histórico na igreja. Já fiz muita coisa, amados. Eu pessoalmente, eu só não fui presidente de sociedade de senhoras da igreja. Mesmo assim, a minha mãe era, e eu estava na barriga dela naquela época, então eu participava lá até da sociedade de senhoras. Tudo que você pensar na igreja eu já fiz. Agora você imagina eu chegar e dizerem: não te conheço. Misericórdia. Por isso que eu trabalho para dar fruto. Por isso que eu encarei ministérios difíceis, como o ministério de fazer casamento, mas é um ministério, meu amado, que Deus me deu graça para que eu possa dar fruto. Aonde eu estou, eu tenho que dar fruto. A minha família sabe disso, minhas filhas, minha esposa, quem anda comigo sabe disso. Eu tenho que dar fruto. O bispo Oswaldo já viu a gente aí nessa pegada. Eu tenho, porque se eu não der fruto, como é que vai rolar esse negócio? Eu tenho que dar fruto. Se nós não deixamos as mentiras do mundo, a nossa graça, a graça de Deus na nossa vida é ofuscada, e os nossos frutos não passarão desta terra. E o texto bíblico diz, vamos voltar. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Essa é a verdade. Se nós conhecermos esta verdade e andarmos com ela, nós seremos libertos das coisas do mundo. Amém? E em terceiro, para terminarmos, permaneça em Cristo.
Como é difícil, amados, a gente ver esse povo oscilante. Eu lembro que há algum tempo atrás um pastor ministrando, ele falava a respeito. Você já viu pirilampo? Quem é do interior aí, né? Pirilampo, você sabe o que é pirilampo? É um bichinho assim, com umas asinhas assim, um monte de asinha, né? Ele vai assim, ele chega assim, ele vem voando, aí ele vê uma lagoa, ele bate na água, ele só bate assim, aí ele bate as asinhas e sai. Ele nem não mergulha, ele só bate as asinhas. Aí ele vai para outro lugar, ele vê um lago, ele vai lá, bate as asinhas, crente pirilampo. Ele não para em lugar nenhum, nada para ele está bom, nada para ele. Ele chega, ele olha assim e fala: nossa, que lindo. Aí ele vem, mas ele bate as asinhas, quando você vê, ele está voando. Ainda bem que no Ministério da Paz não tem isso, né? A gente vê isso aí fora, né, pastores? O tempo inteiro, né? A gente até fez um código de ética entre os pastores. Olha, quando chegar um membro lá da minha igreja, liga para mim saber, porque a gente troca uma ideia, né? Nós formamos um código de ética aí, para que nós possamos conversar entre nós, porque as pessoas rodam pelas igrejas. Quem eles estão procurando? Se Cristo é o dono da igreja, e as pessoas ainda estão procurando o quê? Na verdade, as pessoas, elas estão vazias porque elas não permanecem em Cristo. Elas olham para os homens, ela olha para a circunstância, ela olha para a condição, ela olha para as situações, mas ela não permanece em Cristo. Cristo é como se fosse alguém que está lá na cruz, de braços abertos. Cristo é como se fosse alguém disposto a escutar todos os teus problemas, as tuas petições. Cristo é como se fosse aquele que basta fazermos uma campanha de 7 dias, ou subirmos uma escada de joelho, ou fazermos qualquer peripécia que sacrifica o nosso corpo, para que então Ele seja adorado e Ele faça aquilo que eu quero. Isso é catolicismo, viu, amados? Isso é catolicismo. Se liberte disso em nome de Jesus. Se liberte disso. Cristo, Ele não precisa de pessoas como aquelas que seguiam Ele lá no Novo Testamento. Multidões. Quem disse para você que Jesus está atrás de multidão? Você não vai ver isso, queridos. As multidões que andavam atrás dele, ele não andava atrás de multidão. Na verdade, se as multidões quiserem ir atrás dele, amém. Se elas não forem, ele continua sendo Cristo. Então são as multidões que precisam dele. Nós invertemos as coisas. Nós queremos multidões. E o Cristo? Onde que fica nessa história? Tem uma defasagem nesse negócio, né? E a gente precisa chegar no bom senso. Então permanecer em Cristo, e Jesus dá a receita: permanecer em mim. Permanecer em mim. Poxa, imagina que Jesus, Ele é o Filho de Deus. Amados, eu não preciso ver para saber isso. Aquele cego que estava ali na beira do caminho, ele gritava: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aquele cego era o único que conseguiu ver Jesus como sendo filho de Davi, porque todas aquelas pessoas não conseguiam ver isso, e elas estavam vendo, mas o cego, ele entendeu quem era Jesus, por isso ele foi curado. Você percebe que muitas vezes aquilo que os nossos olhos veem atrapalha, faz com que nós não permanecemos em Cristo. É necessário às vezes então que nós fechemos os nossos olhos. Talvez seja por isso que a gente tem que orar de olho fechado, né? É necessário que em alguns momentos nós fechemos os nossos olhos para aquilo que está na nossa volta, na nossa circunstância, e olhemos para Cristo. E eu vou dizer uma coisa para você: para Cristo você não precisa ter olhos, você precisa ter fé. Nós não vivemos por aquilo que nós vemos, mas por aquilo que nós cremos. Você não precisa ter olhos, você precisa ter fé. Houve um momento que diz assim, que é melhor então que nós entremos no céu com o olho. É melhor até que a gente recebe, porque o corpo não vai, o que vai é a alma. E a alma entende muito bem quem é esse Deus.
A nossa alma anseia a presença do Senhor. O que não gosta da presença de Deus, o que não gosta da igreja, o que não gosta de permanecer, é o corpo. Só que, meus queridos, esse corpo vai ficar aqui. Esse corpo vai sumir. Esse corpo não vai existir. Cuida da tua alma, porque o teu corpo vai perecer neste mundo de pecado. E aí, como é que a gente vai se virar nessa história? Espero que você não tenha essa triste experiência, mas eu tive. Eu fui exumar minha mãe. O dia que eu exumei minha mãe foi o mesmo dia e na mesma hora que eu exumei minha avó. 2 gerações. Não é fácil você olhar e com o maior cuidado para não misturar, porque se misturar eu não sabia quem era um e quem era outro. Se misturaria eu não sei quem é um e quem é outro não. Para mim era tudo igual, né? O cara fala, não, quando é mulher a bacia é maior, quando é homem é menor, sabe? Eu falei, não, para mim está tudo igual aqui, tá? Não, para não misturar. Aí são 170 e poucos ossos, os caras contam um por um, coloca numa caixinha desse tamanhozinho. Eu falei, meu Deus, minha mãe. É minha avó que gerou minha mãe e minha mãe que gerou eu. Então aqui as 2 gerações numa caixinha desse tamanhozinho aqui na minha frente. Meu Deus, a gente não é nada, queridos. Nada. 4 anos depois que ela faleceu eu fiz isso. Nada. Vai, passa. Sabe o que sobra? O Espírito. Esse é que volta para Deus. E é esse Espírito que volta para Deus que eu e você precisamos fazer com que ele permaneça nele. Porque o corpo não permanece não, meu querido. Esquece que o teu corpo não permanece. Quando você não vem na igreja é porque você está cansado, é porque o corpo falou para você ficar em casa. Porque se a tua alma falar mais alto, você vem para a igreja. Vem. Você vem carregado. Eu já subi aqui para pregar com dor, já subi aqui para pregar arrebentado. Eu já preguei de fraldão, gente. Já fiz cada coisa. Mas foi o Espírito, porque se fosse pelo corpo eu não ia. Mas não ia mesmo. Não ia mesmo, né? São coisas assim, né? Então, permanecer é isso aí, né? É a alma. Aí existe um texto em João que fala a respeito da videira verdadeira. E Jesus disse aí: permaneça em mim e eu permanecerei em vós. Eu não vou ler esse texto para que a gente possa ganhar tempo, mas todos conhecem esse texto e é um texto tremendo. Quando você puder ler na tua casa, João capítulo 15, versículo 1 ao 7, fala a respeito justamente de enxerto. E só para você ter uma ideia, você sabe que quando a gente fala de enxerto, você pode pegar, quem é da roça aí sabe melhor do que eu, mas eu já vi meu pai fazendo isso em Atibaia. Quando ele vai enxertar a videira, ele não precisa colocar um galho de videira. Você sabe disso? Ele pega outro galho, às vezes uma planta que não tem nada a ver com a uva, e aquilo enxertado no pé da uva, a seiva faz com que aquilo dê uva. Você sabe disso? Tremendo, né? Então Jesus não está preocupado se você é um galho bom ou um galho ruim. Jesus não está preocupado de onde você vem e se você já deu fruto para o inferno ou se não deu. Jesus está preocupado que você fique fincado nele. E a seita do amor de Cristo vai invadindo a tua vida e vai fazer com que você, aí ficando nele, esteja dando frutos e frutos para a eternidade. Amém? Aqui é um outro assunto, a gente conversa uma outra vez. Eu sou a videira, você é o ramo, permaneça em mim. Esse é o grande lance. Jesus fala: é muito fácil para ele, né? Para ele é muito fácil. Permaneça em mim. Se você permanecer em mim, todas as demais coisas na tua volta, querido, vão cair de um lado, 10 mil do outro. Você não vai ser atingido, não. Permaneça em mim, porque quando dizem que vai haver desemprego, mentira do mundo. Permaneça em mim, tem crise, mentira. Permaneça em mim. Esse é o segredo. As pessoas, às vezes, a gente quer abrir a cabeça das pessoas para que as pessoas entendam isso, queridos. Não abra mão do Cristo, não abra mão do dono da igreja, não abra mão daquele que te chamou, daquele que morreu por você, daquele que ressuscitou, porque se você não abrir mão e permanecer nele, queridos, buscai a ele primeiramente, as demais coisas serão acrescentadas. Você vai viver Mateus 6,33 numa boa, porque as coisas, como diz lá em Deuteronômio 18, a bênção de Deus vai correr
você e vai te alcançar. Permaneça. Eu sei que não é fácil. Sabe por quê? Por causa desse corpo. Por isso que a tua alma tem que ter um relacionamento com Deus. Eu estou conseguindo fazer você entender esse negócio? Eu estou conseguindo trazer você para dentro daquilo que é o sonho de Deus para a igreja? Estou conseguindo, amado? Desde o começo, a gente veio falando, a gente está chegando no final. Você conseguiu chegar junto comigo? Se perdeu em alguma coisa? Ou fechou os teus ouvidos porque você não gostou? Ou você achou que podia ser diferente? Mateus 16, 18. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu e você somos a igreja de Cristo, queridos. Eu e você somos o ministério da paz. Eu e você é que fazemos com que isso aqui ande e funcione. Não fica achando que assim Deus não vai mandar anjo para cá, não. Não vai, não. Até porque os anjos até queriam, mas ele falou: não, eu chamei esse pessoal que está lá para cuidar desse trem aí, e eles que vão dirigir esse negócio. É difícil às vezes a gente entender, porque a gente acha que a responsabilidade é do pastor. A gente acha assim: não, Deus falou com o pastor João, ele que se vira com esse trem aí, né? Porque eu posso passar por aqui, o pastor João tem que ficar. Não é assim, queridos. Porque senão a gente vai ser crente pirilampo, né? Bate aqui, bate ali, e Jesus vai voltar e você não conseguiu prevalecer em nada, sem fruto. Não está enxertado, o galho morre e não dá fruto. Ah, mas eu canto, eu prego, eu falo em línguas, eu faço um monte de coisa, eu passo parte de todas essas modas que aparecem aí da igreja. Sem fruto, meu amado. Você vai com crachá, Bíblia, terno, gravata. Você sabe para onde você vai, né? Você sabe para onde você vai. Fruto. E para darmos frutos, precisamos prevalecer e precisamos entender que o inferno ele não pode prevalecer contra a igreja. Ele não, é palavra de Jesus. Porque se o inferno prevalecer sobre a igreja, eu vou pegar minha Bíblia e vou rasgar. Eu vou parar de servir esse Cristo, porque eu tenho uma convivência com ele. Eu comi um saco de sal com ele, eu comi um monte de jiló, e eu percebi, eu sei, porque eu ando com ele, eu sei que ele faz as coisas acontecer. Ué, não aconteceu? Ué, ele falou que ia acontecer. O inferno prevaleceu? Negativo. Eu vou parar, porque esse não é o Cristo que eu sirvo. Amados, a igreja, ela foi edificada para que o inferno não prevaleça contra ela. Eu e você somos a igreja do Senhor, e o inferno não prevalece sobre a nossa vida. Sabe quando? Quando nós estamos fincados aqui, quando nós estamos com as nossas raízes no altar do Senhor. Porque também, se você só vir aqui, agora eu volto para o início da ministração. Se você simplesmente passar por aqui, se você simplesmente passar para ser só um membro da igreja, membro de si mesmo, membro que aparece, eu não estou criticando não, mas aparece só no dia de festa, ou então aparece, não aparece nem na convocação do pastor, mas aparece assim: ah, hoje eu estou afim de ir para a igreja, meu time hoje perdeu, eu não vou ficar em casa, aí eu vou para a igreja, né? Deu assim, de repente, uma saudade, aí eu vou lá na igreja, meus irmãos, as amadas, né? É assim. Você sabe o que é isso? Queridos, esse não está com a raiz aqui não. Esse não tem raiz em lugar nenhum. Se você não tiver raiz, você não dá fruto. E o pior do que isso, você vai secar e vai ser jogado à parte. Aí nós entendemos então para que serve a igreja do Senhor. A igreja do Senhor é terra fértil, aonde você pode fincar as suas raízes e aqui criar raízes maiores e mais profundas, e aqui você pode se ter um relacionamento com Deus, e aqui você pode fazer a diferença lá fora, no meio daquelas pessoas que não têm raiz em lugar nenhum e não acreditam e ainda falam mentiras. É aqui, na casa de Deus, é aqui aonde eu e você precisamos estar,
criando raízes e fazendo na nossa história uma diferença na história da nossa nação e na história da igreja. Porque senão a gente vai passar, viu, amados? Essas crianças vão assumir e nós simplesmente passamos e não deixamos nada para ninguém. O que ninguém nunca viu, essa promessa de Deus é tremenda. Para você que entendeu, para você que sente então a necessidade de buscar uma condição de ter raízes na casa do Senhor. Sabe, amados, hoje eu vivi de manhã um sonho de ver uma igreja, pastor, como nós já falamos aqui, que não precisa ministrar oferta, não precisa dar aviso no púlpito. Enquanto o apóstolo ministrava a palavra, as pessoas vinham para frente, colocavam a oferta no altar, oravam e voltavam. Foi a ministração inteira assim. Vinha um casal, geralmente em casais, em família, de mãos dadas, depositavam a oferta aqui no altar do Senhor. Não precisa dar aviso porque o pessoal lê o boletim da igreja. Se você não pegou o teu ainda de dezembro, já está pronto. Mas o pessoal vai ler o boletim da igreja, então não precisa dar aviso não. Todo mundo está sabendo, as células avisam, os líderes avisam, então a gente não perde tempo na igreja. A ministração da palavra começou às 10 horas da manhã, nós saímos de lá, era 1h30 da tarde. O apóstolo me chamou para fazer a bênção final, e ele ainda falou: você tem mais meia hora só para dar a bênção. Eu falei: Jesus. Lá na Argentina os cultos lá são de 6 horas, amados. Aqui a gente não vê a hora de sair da igreja. Terça-feira passada eu saí daqui de uma reunião de líderes, com todo mundo desesperado para ver o Masterchef em casa. Aí eu corri lá para a igreja para buscar a Meire que está lá. A Meire está com a gente aí hoje, viu, gente? Milagres de Deus. Em 2 meses está com 6 pinos na coluna. Não fez 2 meses de cirurgia ainda, assim, está quase jogando vôlei. Glória a Deus pela vida da Meire. Muito obrigado pela igreja que orou por ela. Deus abençoe. E ela está lá. E o apóstolo, quando eu vi ela de manhã, falou: menina, tu está inteira. Glória a Deus. A gente vive milagre, né? A Luciana também está aí. Glória a Deus, vamos lá. Mas sabe, aí eu saí daqui na terça-feira e fui lá buscar ele. Nós chegamos lá, que hora que era, bem? 10h30, né? Não tinha lugar para estacionar porque o povo não saía da igreja. Falei: pô, mas está terminando, o pessoal vai sair em algum lugar. Não saiu. Aí alguém me viu na porta, eu dei 3 voltas no quarteirão, não achei lugar para estacionar, parei um carro no lugar lá e desci. A Ana falou: não vou nem descer, porque eu já sei como é que é. Ela ficou no carro e eu desci. Nós saímos de lá, acho que era 11h30 da noite, né? Terça-feira, 11h30 da noite. Sabe o que estava acontecendo? Palavra. As pessoas com sede de conhecimento da palavra de Deus. As pessoas com sede de se relacionar com Deus. As pessoas com sede de se entregar e dizer: Deus, olha para mim, eis-me aqui, Pai. Jesus, conta comigo. Estou junto. Vamos lá. A política está arrebentada, estão acabando com tudo, mas não vai prevalecer não. E a promessa é essa: o que ninguém nunca viu, nem ouviu, e o que jamais alguém pensou que podia acontecer, foi o que Deus preparou para aqueles que o amam. Eu fiz em vermelho aí, porque lá na tua palavra, na tua Bíblia também está escrito assim. Aí não está, aconteceu o que? Deus fará, Deus preparará, não. Ele já fez, Ele já preparou, Ele já foi, é passado. Ele já fez por você, Ele já preparou. Tudo aquilo que olhos não viram e que jamais chegou à mente de alguém, tudo aquilo que você jamais pode pensar que vai acontecer na tua vida. Talvez hoje você esteja numa situação tão deplorável, tão difícil, talvez uma situação miserável financeiramente falando, com condição difícil até para pagar um aluguel, queridos. E eu não estou falando de prosperidade não, eu estou falando de um Deus que pode. Ele já preparou para você tudo que você precisa. Você consegue entender a dimensão desse negócio? Eu, quando começo a escutar essas coisas, eu perco a pressa de sair da casa de Deus, queridos. Eu perco, porque é isso que enche o meu espírito. Porque a minha carne não queria estar aqui não.
Eu estou 3 noites acordando, minha esposa sabe disso, dormindo 3 horas por noite. Hoje eu acordei muito cedo, corri o dia inteiro, estou no pique. Minha carne não queria estar aqui não. Estou aqui por causa do Espírito, por causa do meu Espírito. Porque a carne, para que eu sair daqui, eu chego em casa, eu desmaio. Eu tenho um cachorrinho lá em casa, o Ed, que eu durmo com ele lambendo a minha boca. Eu nem vejo, mas ele está no meu cachorro. Começa a me lamber, eu já fui, ó. A televisão já desligou, já zoei. Esse é meu corpo. Mas 3 horas de manhã, se eu preciso levantar para ler a palavra de Deus, para fazer o coletivo da igreja, para fazer aquilo para qual eu sei que é minha responsabilidade, para preparar um casamento, para falar de Jesus, meu amado, eu estou de pé. Isso enche a minha alma, não meu corpo. Mas também, eu não sei quantos anos Deus vai me dar mais nessa terra. O corpo eu não estou nem um pouco mais preocupado, porque aqui também só está o pó. Aqui também só graça, só um milagre, né? Só um milagre todo dia, vocês sabem disso. O resto, né, bispo? Né? Bispo, eu vi ele desse palitinho assim, está pesando 20 quilos lá, de fraldão. Você imagina, ele já é feio, gente. Imagina esse cara, magro, de fraldão numa UTI, cheio de equipamento ligado, com a boca aberta, e ele só falando comigo pelos olhos, porque ele não podia nem falar. Está aí, ó, barrigudo, bonito, vai fazer um transplante em nome de Jesus e vai resolver esse problema renal, e Deus vai te usar muito, bispo, em nome de Jesus. Você acha que é corpo? Não é nada, é espírito, e pelo corpo já era, não tem jeito não, faz hemodiálise 3 vezes por semana. Pelo corpo não rola não. Que essa palavra tenha falado com você, querido. Eu faço parte do corpo de Cristo. E você? Falo com todo orgulho. E quem anda comigo sabe. Eu faço parte do corpo de Cristo. Faço parte do Ministério da Paz? Faço. Sou um pastor auxiliar? Sou. Estou aqui, estou. Não estou como devia estar, né? Eu sei que eu não sou uma pessoa tão participativa. Talvez eu não esteja em todos os lugares que eu poderia e deveria estar. Talvez eu não seja aquele braço que o pastor João precisasse que fosse. Talvez eu não seja aquele pastor que muitos esperavam. Mas eu faço parte do corpo de Cristo. E por onde eu passo, quem anda comigo sabe disso. Eu tenho que dar fruto. Eu tenho que dar fruto. Se essa palavra falou com você, querido, eu queria que você baixe a sua cabeça, nós vamos orar. Eu sei que a tua carne está querendo ir para casa rápido, porque você quer ver o Fantástico, quer ver se o Corinthians ganhou de novo, já foi campeão e você ainda quer mais, né? Mas tudo bem. A tua carne quer que você vá para casa, mas dê vazão para o Espírito agora. Só mais um pouquinho, querido. Só mais um pouquinho. Permaneça em Cristo. Não abra mão. Abra mão não. Fica aí. Há uma presença tremenda do Espírito Santo de Deus neste lugar. Este lugar foi consagrado para o Senhor, para que eu e você pudéssemos estar aqui como igreja, congregados aqui, pudéssemos falar mais alto que o nosso Redentor vive. A condição pode estar ruim, a situação está estranha, tudo à minha volta, estão falando que vai piorar. Querido, lê aí o texto que eu coloquei no boletim. Se piorar, você se vira para se fazer mais forte. E Deus vai te fortalecer, porque o apóstolo Paulo disse: quando eu sou fraco, aí que eu sou forte. Se piorar, se vire para se fazer mais forte. Porque sabe o que vai acontecer? O ano que vem, amados, eu vou te falar, nós recebemos uma profecia que vem do Senhor. Aleluia. Eu vou te falar uma profecia que vem do Senhor para as nossas vidas nesses dias. Nos próximos 5 anos desta nação, o pastor João estava falando aqui agora há pouco que um amigo nosso já entregou o salão. Nos próximos 5 anos desta nação, muito